Então, agora, esse segundo vídeo é o que realmente te interessa, que é quando nós vamos pegar uma estrutura pronta, como é o seu caso, que você já tem os resultados da difração de raio-x, e você quer saber se aquilo representa o estado 2 ou o estado 3 do cobalto e qual é o mais estável, porque a estrutura obtida pela difração não é modificável, você não vai mexer nela. Ela já é uma representação real do seu sistema. Então o que você precisa é descobrir o que é aquilo. Vamos de novo abrir o Avogadro e vamos pegar a nossa estrutura pronta. No meu caso, como eu disse antes, eu não tenho uma estrutura de cumarina, e foi para isso que eu inventei uma. Essa estrutura é a que foi otimizada primeiro pelo Mopac, que deu aquela bagunça, e depois pelo Orca, que está muito mais bonitinha e muito mais organizada. Como eu disse, não se preocupe que não aparecem as ligações aqui entre água e cobalto. Para o software, isso é completamente irrelevante. Ele não se importa se aqui está sendo representada uma ligação ou não. O que importa são as distâncias entre os átomos. Muitos softwares não são inteligentes o bastante para interpretar as ligações. É o que a gente está vendo aqui. Ele pensa que a água sozinha é água e não ligante. Então ele nem se preocupa em fazer uma ligação. Nesse caso, como eu disse, não se preocupe. De novo, o que eu vou fazer é uma versão muito resumida do cálculo. A gente vai fazer a versão simples e depois a gente vai para a versão hard do nosso cálculo. Mas eu vou primeiramente mostrar para você qual estrutura, qual estado de oxidação é o mais estável aqui, e que provavelmente é o estado de oxidação da estrutura. Vamos começar da seguinte forma. Não preciso mexer na estrutura, então eu vou direto em Extensions, gerar um input para o Orca. Eu só quero ver qual é a energia desse sistema, então eu deixo aqui em Single Point. Vou chamar de qualquer coisa. Esse campo Comment é completamente opcional. CO2 é o CO2, cobalto 2. Vou começar experimentando o estado de oxidação 2. A gente viu antes que a carga é 2, que a multiplicidade é 4, 3 elétrons desemparelhados. Qualquer atualização que eu faço lá, automaticamente muda aqui no input. Tá vendo? Ó? Carga 2, multiplicidade 4, e aqui as coordenadas de cada átomo em plano cartesiano XYZ. Vou agora mudar o método para método DFT, que é o que eu trabalho, é o que você também vai usar. E aqui eu escolho qual é a base que eu quero para o meu cálculo. A base é o que diz para mim os formatos dos orbitais. S é single, T é triple, triplo, Q é quadruple, tipo quádruplo, né? Eu vou fazer o cálculo bem rapidinho. Então, SVP, Single Valence Polarized, é uma base muito pequena, mas ela serve para mostrar para você o que eu estou querendo. Se eu quiser cálculos extremamente precisos, eu tenho que aumentar cada vez mais a minha base e cada vez mais eu vou obter resultados mais precisos. Mas se eu aumento muito a base, também aumenta o tempo de cálculo, né? Pode chegar a levar horas ou dias, dependendo do que você está querendo. Para mostrar diferenças, para ser didático, a base mais simplesinha já quebra o nosso galho, e é o que eu vou usar aqui. Então, ó, não vou mudar mais nada. Como eu disse, esse é o exemplo mais simples possível, só para você entender as diferenças entre as energias. E vou mandar gerar... Opa, não, esqueci de uma coisa.
o meu notebook trabalha com 4 núcleos no processador. Então eu posso adicionar aqui a palavra PAL 4. Que vai dizer para ele que eu tenho 4 trabalhos rodando em paralelo. É isso. Então o que eu tenho aqui para você, ó, tudo isso aqui não é nada. Se começou com o jogo da velha, não serve para nada com o programa. É só comentários para você ler e não se perder depois. Aqui são os comandos que o Orca está fazendo, que começam com o ponto de exclamação. BP é o modo como as equações estão sendo resolvidas. RI, eu estou dizendo para ele que eu quero que os cálculos sejam acelerados. SP significa que é um cálculo de single point. Eu só quero que ele diga a energia dessa estrutura. DF2 SVP é a minha base, pequena, bem pequena para ser cálculo rápido. E DF2 SVP/J é necessário porque eu estou acelerando o cálculo aqui com esse RI. O RI é uma técnica de aceleração e ela sempre precisa que a base seja repetida 2 vezes, uma vez comum e outra vez com uma pequena alteração, que você não precisa fazer, que o próprio software já tem isso. E PAL 4 está dizendo para mim que eu quero usar meus 4 núcleos do processador para fazer o cálculo. Aqui nesse campo, esse bloco inteiro, são só as coordenadas dos átomos. Coordenadas do tipo XYZ, diz que a carga do meu sistema é 2, se fosse menos 2 teria o sinalzinho de menos na frente, e que a multiplicidade do sistema é 4. Então eu vou gerar meu arquivo. Dentro da pasta do Orca, já está salvo ali. Eu vou chamar de cobalto-2. Ele já vai botar o ponto imp para mim, ponto input. Eu gosto sempre de usar esse ponto input no final. A maioria dos softwares de química computacional gosta de input no final, ponto imp. Então não vou mexer nisso, né? Pronto. Agora eu vou mandar o Orca fazer o cálculo para mim. Eu posso usar a linha de comando e nesse caso eu recomendo que você utilize o Windows PowerShell. É só você pesquisar lá na busca do Windows que ele já aparece. Eu vou entrar na pasta do Orca, cd, espaço, c, 2 pontos, barra invertida, Orca. Entrou na pasta do Orca. E vou executar. Orca.exe, espaço, meu arquivo de input, cobalt2.imp, sinal de maior, espaço, cobalto2.out. Imp é de input, out de output, né? E o que esse comando está dizendo é que o orca.exe, que é o programa, ele vai ler os comandos que tem ali no co-2.imp e que ele vai cuspir todos os dados em co-2.out. Ele vai criar e cuspir os resultados aqui dentro. E isso vai fazer o meu cálculo rodar. Dei Enter. O cálculo está rodando, está rodando. Não se preocupe com essas letrinhas vermelhas. Isso aqui é um erro que acontece naturalmente no Windows, mas o cálculo funciona perfeitamente sem isso. Perfeitamente com esses erros. Não é nada que vai influenciar no resultado. Eu vou abrir aqui o resultado para a gente ir olhando. Ele já está salvando tudo aqui dentro.
Enquanto o cálculo acontece, eu dou uma pausa. Até daqui a pouco. Muito bem, de volta então. O cálculo acabou. A linha de comando já está livre, disponível e piscando aqui, esperando o próximo comando. E o resultado do cálculo, de novo, está no arquivo Alt, aqui. Né? Ele demorou 1 minuto e 22 segundos. Aqui tem um resumo do que aconteceu. Mas o que você quer é isso daqui. Final Single Point Energy. Essa é a sua energia. Guarde esse número. O que a gente vai fazer agora é trocar o que tem no nosso cobalto aqui para como se ele fosse no estado de oxidação 3. Se ele fosse no estado de oxidação 3, a gente teria a carga 3 e a gente teria quantos elétrons desemparelhados? Agora a gente teria 6 elétrons só aqui, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4 elétrons desemparelhados. Ó, então agora a nossa multiplicidade é um quinteto. E a gente faz o mesmo cálculo sem alterar nada, só que agora para a carga 3 e para um quinteto. Com 4 elétrons desemparelhados em vez de 3. E aí nós vamos comparar as duas energias. Vamos chamar também de cobalto 3 aqui, né? É bom manter uma certa consistência. Vamos trocar aqui o final para CO3. Ops, estou esquecendo de outra coisa também. Eu quero trabalhar com meus 4 núcleos de processamento. Ok, cobalto 3, input, blá blá blá. E de novo, eu venho aqui na minha linha de comando, CO3. Se eu apertar o Tab do teclado, ele autocompleta o resto para mim, né? Maior, CO3, Tab, troco aqui para Alt, Put e dou Enter. E espero de novo. Aí, para não fazer você ficar esperando alguns minutos, eu dou pausa de novo e a gente se vê em breve. Então, estamos de volta. O cálculo terminou. Linha de comando livre. E o nosso resultado, aqui para o cobalto 3, output, foi o seguinte. Não se preocupe com todas essas informações. Aqui começa o que a gente quer. É ele tentando fazer os cálculos e fazer com que o cobalto chegue a um resultado, né? Esses daqui são os números de tentativas de uma coisa chamada campo autoconsistente, que você vai aprender em Inorgânica Avançada 1. Mas olha isso. Erro. A SCF não convergiu depois de 125 ciclos. Alguma coisa errada aconteceu. E eu logo poderia ter percebido isso porque olha os valores. O que importa para mim é essa coluna aqui, ó. Essa coluna. Ela tem que chegar cada vez mais perto de zero. Quando ela começa a descer e chega cada vez mais próximo de 0,00000, tudo está indo bem. Mas quando ela começa a desce um pouco, sobe o valor, desce um pouco, sobe o valor. Ela oscila. Ela cai um pouquinho, sobe um pouquinho, cai um pouquinho, sobe um pouquinho. Você sabe que tem alguma coisa errada. E o resultado que a gente teve aqui foi que ele não conseguiu fazer os cálculos. Porque a gente otimizou aquela estrutura para um cobalto 2. Então faz sentido que ele estranhe alguma coisa, né? Mas nós não precisamos nos desesperar porque o cálculo deu erro. Porque a gente tem formas de forçar o Orca a continuar o cálculo. Então eu vou adicionar aqui a palavra slowconv, significa convergência lenta. Isso faz com que o Orca tome mais cuidado em cada etapa do cálculo. Muito útil para quando você está trabalhando com metais de transição.
E também vou adicionar a palavra KDIIS. Acontece que o Orca usa um método para resolver as equações chamado DIIS, que é uma diagonalização de matrizes. Isso daqui é outro método, outra técnica inventada por outro cara, e que quando um falha, às vezes o outro se dá bem. Então, é isso que a gente vai tentar. A gente vai tentar utilizar os mesmos parâmetros de antes, mesmo funcional, mesma base e a mesma estrutura, só que com slow conv, convergência mais lenta, e com o KDIIS ativado. Salvei e rodo o mesmo comando outra vez. E vamos ver se dessa vez a gente dá sorte. É bom que você veja esse tipo de coisa, porque você vê os primeiros problemas que a gente pode enfrentar. A verdade é que trabalhar com a parte computacional se parece muito com o trabalho da parte experimental. Alguma coisa dá errado, você tem que descobrir o que é e tem que ir lá consertar e depois começar tudo de novo. Então, a gente se vê daqui a pouquinho, quando eu tirar a pausa do vídeo. 1, 2, 3 e pausa. Voltei. Então, terminou o cálculo. Linha de comando liberada. E o output, dessa vez, parece muito melhor. Se você observar os valores dessa coluna aqui, você vai ver que eles realmente estão cada vez mais se aproximando do zero. Eles vêm diminuindo o número de casas decimais. Cada vez mais, e chega ao ponto em que ele chega muito perto do zero. E sucesso! O SCF convergiu após 85 ciclos. E aí, o que a gente vai olhar lá no final. O cálculo demorou 3 minutos e 23 segundos. E a gente tem o Final Single Point para o Cobalto 3. Então, vamos comparar. Final Single Point para o Cobalto 2. Final Single Point para o Cobalto 3. Vamos fazer uma continha rápida. Vamos subtrair o Cobalto 3 do Cobalto 2. Isso aqui menos... Cadê o Cobalto 2? Está aqui. Só para a gente ver qual é a diferença energética de um para o outro. Aqui temos o nosso resultado. Essa é a diferença energética entre o Cobalto 3 e o Cobalto 2. Eu vou copiar esse resultado aqui. Sabe por quê? Porque qual é a unidade disso? É 0.52229261853. O que? É uma unidade simbolizada por EH, chamada Hartree. Vamos converter para ver quanto vale um Hartree. Tem um software que faz isso bem fácil. É esse daqui, chamado Gabe Edit. Ou Gabe Edit, se preferir. Tanto faz. Ele tem aqui em ferramentas o conversor de unidades. Está aqui Hartree. Eu vou converter para uma unidade que eu goste. Por exemplo, kJ por mol.
quilocaloria por mol. Qual você prefere? Quilocalorias por mol? Então tá, quilocalorias por mol. O que a gente viu é que o cobalto, a estrutura com cobalto 2, ela é mais estável, 321 quilocalorias por mol, em comparação com a estrutura de cobalto 3. E como a natureza sempre usa o que é mais estável, você sabe que a estrutura de cobalto 2, então, é a preferencial. Já daria para a gente perceber isso só olhando pelos nossos resultados, né? Olha aqui o cobalto 3, o valor dele, e aqui o valor do cobalto 2. A estrutura que fica mais longe do zero, a estrutura que ficar com o valor mais negativo possível, é a mais estável. Então, é isso que eu vi, que o cobalto 2, porque ele está aqui com 0,9, ele é mais estável do que o cobalto 3, que ficou em 0,4 de diferença. E parece pouco quando a gente olha, porque o HAR3 é uma unidade com a qual nós não estamos muito acostumados, mas quando a gente converte para quilocalorias por mol, a gente vê que essa pequena diferença de meio HAR3 é muita coisa, 327 quilocalorias por mol. Então, a sua estrutura preferencial, seu complexo bonitinho aqui, o seu complexo inventado, né? Totalmente fruto da nossa imaginação, ele é mais estável com o cobalto 2. E esse vai ser o estado preferencial. Espero que isso dê para sanar as primeiras dúvidas. No próximo vídeo, o terceiro e último vídeo, eu acho, eu vou mostrar como refinar os resultados desses cálculos, porque nós usamos uma base muito pequena e a gente pode trabalhar com resultados mais precisos. Esse resultado já é, digamos assim, uma confirmação do que a gente estava esperando. Você pode confiar nesses resultados. São resultados plausíveis, são resultados coerentes e você já poderia utilizar para alguma coisa. Já poderia publicar, já poderia usar comparativamente. São resultados qualitativos. Mas se você quisesse resultados quantitativos, aí a gente iria ter que refinar um pouco mais os parâmetros. E o terceiro e último vídeo fala exatamente disso. Refinar os parâmetros demora um tempão para acabar os cálculos, mas os resultados são muito mais precisos, em ordem de milli-HAR3. Então, aguarde.